Reserva de emergência, você já fez a sua? Eu vou te contar como que eu fiz a minha reserva de emergência e como que você também pode aprender a fazer a sua reserva de emergência. Quanto você ganha não interessa, gente, você tem que aprender a priorizar determinadas coisas e abrir mão de outras. Quando se fala de reserva de emergência, a pessoa começa a priorizar o calçado, a roupa, o perfume, o iFood, a pizza. Aí nunca você vai ter uma reserva de emergência. Às vezes você tem que deixar algumas coisas, tem que abrir mão de algumas coisas, né, para ter outras. E se você quer ter uma reserva de emergência, você tem que abrir mão de determinadas coisas. A primeira coisa, você tem que colocar lá no caderno quanto você ganha e primeiro se pagar. Não adianta, se você falar assim, olha, eu vou deixar sobrar um valor para eu guardar, nunca vai sobrar, nunca vai sobrar. Você vai ter que colocar lá com prioridade. É como uma dívida que você fez com você mesma. E ter e manter essa palavra consigo mesma, sabe? Eu vou guardar R$ 100 e eu vou guardar R$ 100. Se você recebe lá 1.800, você já faz a conta, você já faz todos os seus planos como se você ganhasse 1.700 e não 1.800. Se você ganha 1.800, faz todos os seus planos com 1.700, porque 100 você já faz de conta que não existe. Porque assim que cair lá na sua conta, você vai guardar ele lá. E foi assim que eu fiz a minha reserva de emergência. Eu não sei para você qual seria o valor para você de uma reserva de emergência. Seria R$ 2.000? Seria 4, 5, 6? A minha reserva de emergência, eu coloquei um valor para mim, com o que eu ganho, suficiente. Eu fiz uma reserva de emergência no valor de R$ 10.000. É um valor que eu deixo lá quietinho para uma necessidade, para uma urgência. E foi assim, foi guardando 100. Aliás, eu não comecei nem por 100, né, gente? Eu comecei a guardar 20, depois 50, depois 100. Havia meses que eu podia guardar 200, eu guardava 200. Havia meses que eu podia guardar 100, eu guardava 100. Mas eu consegui fazer essa reserva de emergência priorizando para mim a reserva de emergência. Deixando às vezes de comprar um perfume, de comprar um calçado, de comprar uma roupa, mas sabendo que agora eu deixando lá intacta a minha reserva de emergência, eu posso estar trabalhando, né, e comprando aquilo que eu gostaria de estar comprando. Mas desde que, continuando trabalhando, você também vai acrescentando agora, colocando um valor a mais, que depois pode sair de ser uma reserva de emergência e já ser um investimento. Eu já falei aqui para vocês também, né, sobre o maior e melhor investimento que eu já fiz, né? Quem não assistiu, vai lá e assiste o vídeo falando sobre o meu maior e melhor investimento. Eu gostaria de saber se você tem feito a sua reserva de emergência. Gente, eu tô falando assim, para pessoas que normalmente eu acho, né, que é alguém nas mesmas condições e dificuldades de guardar dinheiro. Porque hoje, quando se fala de guardar dinheiro, todo mundo tá falando nessa classe minha, sua, talvez. Eu não sei se você não é dessa classe que tá aí com dificuldade de guardar dinheiro. Aí deixa eu sentar direito aqui. Eu tô sentada no chão, como sempre. Alguns dias aqui eu tô sempre fazendo meu vídeo aqui no chão, sentadinha aqui no chão. Então, assim, se você tem dificuldade de guardar dinheiro, vê aí no que você tem guardado seu dinheiro. Às vezes, as pessoas compram tanta roupa, depois tá doando e dando essas roupas que às vezes nem usou. Às vezes você podia estar guardando dinheiro, né? Às vezes você compra tanta maquiagem, você compra tanto perfume, você compra tanto calçado. Então, assim, poderia estar fazendo uma reserva. E depois você abre mão de tudo aquilo lá e não fez uma reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, ela te dá uma tranquilidade financeira, gente, que, assim, dá uma tranquilidade mental saber que você tem um pouco de dinheiro reservado. Isso é muito importante. E são poucas as pessoas que conseguem. E isso eu acho que começa a ser uma base de uma liberdade financeira. Quando você tem esse conhecimento de que a reserva de emergência te traz esse início dessa liberdade, você vai lutar para ter isso. É tão diferente aquela pessoa que tem uma reserva de emergência daquela que, quando precisa de um dinheiro, vai lá no banco e faz empréstimo. Por quê? Porque não soube guardar, né, um valor ali no tempo que ele estava trabalhando, que tinha essas condições de estar guardando um valor, não guardou e às vezes tem que recorrer ao banco, pega lá 1.000, paga 2, pega 2, paga 4 e assim, né, você sabe que são os empréstimos bancários,
Por quê? Às vezes a pessoa não preocupou com ele mesmo. Quando você se paga, você está se preocupando com você, sabe? É muito importante você se pagar. Você gasta em muitas outras coisas, mas não preocupa em fazer ali a sua reserva de emergência. Então, assim, no vídeo de hoje é alertando você aí, se você não tem, faz a sua reserva de emergência. Começa a guardar um valor. Independente do valor que você ganha, priorize você. Quantos anos você trabalha aí, às vezes gasta todo mês, tudo que ganha, gasta. Tudo que ganha, gasta. Valorize você. Quando você separa lá R$100, fala, esse aqui é meu. Mas meu, de maneira que eu vou guardar. Não é meu que eu vou lá e pagar isso, pagar aquilo. E tudo que você compra vai acabar. E a sua reserva de emergência é para uma necessidade. Você não ter que recorrer a parente para pegar dinheiro emprestado. Não ter que recorrer ao banco. Por isso é muito importante. Você tem a sua reserva de emergência? Se você não tem, fala aí nos comentários se você tem, se você não tem, quais são as dificuldades em ter uma reserva de emergência. E Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.